Olha que a política no Brasil só gira em torno de prisões e ameaças, todos nós já sabemos. Agora surge uma notícia de que Bolsonaro será preso em novembro e está viralizando vídeos de Pablo Marçal e Ricardo Salles dizendo que já sabiam que Bolsonaro seria preso. Tudo isso você vai ver logo após você deixar sua curtida, inscrever-se no nosso canal e não se esqueça de deixar o que você pensa a respeito desse assunto, deixar o seu comentário aqui abaixo, pessoal. Vamos acompanhar, no final vou deixar minha opinião aqui, gente. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarcísio. Eu tentei avisar isso de todas as formas, dizer que nós não deveríamos deixar de ter candidatura própria, né? Reconheço totalmente a legitimidade, a força, a liderança do presidente Bolsonaro, mas com relação à cidade de São Paulo, induziram o presidente Bolsonaro a erro. Fizeram com que ele viesse para uma armadilha que ele não deveria estar. E realmente não acho que quem manifesta, por diferentes razões, o seu não desejo de ver o Nunes reeleito, ninguém está traindo o Bolsonaro de maneira nenhuma. E diante disso aí, de todas essas notícias que estão vindo agora, o presidente Bolsonaro, ele em uma entrevista, fala que vai ser candidato em 2026. Acompanhe. O que acontece é que, infelizmente, eu não posso conversar com o Valdemar. Se pudesse, não teria esses problemas. O Valdemar deu sua opinião, é o direito dele, e muitas vezes, por não conversar comigo, ele sai um pouquinho da normalidade. Mas eu sou o candidato a presidente do PL em 26. Afinal de contas, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político, que eu ganhei de voto com essa reunião. A outro processo, por abuso de poder econômico. Ora, participei do evento, onde o carro do som era do pastor Silas Malafaia. Não tem um centavo meu nem público naquele evento de 7 de setembro de 22. Foi um julgamento político por parte do TSE. E, obviamente, se isso não for colocado num ponto final pelo Supremo ou pelo Parlamento, é sinal que não temos democracia no Brasil. Inelegível, tem que ter realmente uma acusação séria, né, uma prova séria contra aquele respectivo candidato. Eu pergunto a vocês, por que Luciano Hang está inelegível? Ué, o que ele fez? É preventivo, porque ele pode ser um bom candidato no futuro, ao governo de Santa Catarina, ou a vice-presidente da República, ou seja lá o que for? Querem tornar inelegíveis alguns de nós parlamentares, como o próprio Nicolas, o meu filho Eduardo, o Gustavo Gaia, entre outros. Por que isso? Estão com medo da gente? Ora, ninguém pode temer o povo brasileiro. E eu gostaria, com o tempo, pudesse discutir o que é a matéria do Metrópole de hoje sobre a questão de golpe, essa farsa chamada golpe, tá? Já que acalmou o som aqui, eu posso falar um pouco. A matéria em si diz que veio da própria Polícia Federal, aquela Polícia Federal criativa do senhor Alexandre de Moraes, que eu teria programado um golpe via estado de sítio. Estado de sítio é só consultar a Constituição. O presidente ouve primeiro os Conselhos da República e da Defesa, depois manda uma mensagem ao Congresso pedindo autorização, dada as exposições de motivos, para decretar o estado de sítio. Não foi sequer reunido o Conselho da República ou da Defesa, e nenhuma mensagem foi mandada para o Parlamento. Que acusação de golpe é essa? Agora podemos discutir como o TSE foi parcial durante as eleições. Ou seja, eu não podia fazer live lá do Alvorada. Eu não podia, por exemplo, mostrar a imagem do 7 de setembro, da minha ida nos cortejos funerais da Rainha Elizabeth. Não poderia botar o Lula falando que ele defendia ladrões de celular para tomar uma cervejinha. Ele ao lado de ditadores do mundo todo. Não pude mostrar que o TSE fez uma campanha em 22 para que jovens, 16, 17 anos, tirassem o título de eleitor. Jovens que 70% vota na esquerda, ou seja, o TSE foi parcial, cabalando votos para a esquerda, estimulando o jovem a tirar o título de eleitor. Então isso, e entre tantas e tantas outras coisas que aconteceram. Então teve sim o dedo pesado do TSE, se comportando como um partido político para influenciar nas eleições de 22. O Cleitinho, eu conheci ele há pouco tempo, né, deputado estadual, e daí eu soube das pretensões dele querer o Senado, conversei com ele, apoiei, tinha um pouquinho a minha parcela, mas grande parte é mérito dele mesmo, e é um senador bastante ativo lá em Brasília. Eu tenho que conversar com eles, né? Por enquanto não posso falar nada, mas aqui
temos bons nomes para disputar o governo do estado em 26. Presidente, por que o apoio do governador Romeu Zema veio só em segundo turno? Por que teve essa dificuldade de dialogar? E como você Olha, eu propus a ele em 22, ele me apoiar desde o primeiro turno, e eu apoiei o candidato ao Senado dele. Ele não topou. Não topou, daí eu fechei com o Cleitinho. O Cleitinho, eu conheci ele há pouco tempo, né, deputado estadual, e daí eu soube das pretensões dele querer o Senado, conversei com ele, apoiei, tinha um pouquinho a minha parcela, mas grande parte é mérito dele mesmo, e é um senador bastante ativo lá em Brasília. Tem que conversar com eles, né? Por enquanto não. Não posso falar nada. Mas aqui temos bons nomes para disputar o governo do estado em 26. Presidente, por que o apoio do governador Romeu Zema veio só em segundo turno? Por que teve essa dificuldade de dialogar? E como você Olha, eu propus a ele em 22, ele me apoiar desde o primeiro turno, e eu apoiei o candidato ao Senado dele. Ele não topou. Não topou, daí eu fechei com o Cleitinho. E foi, eu acho que acertamos. É o que eu sinto quando o Cleitinho está comigo aqui em Minas e pega o microfone. O povo é apaixonado por ele. Lamentável a situação que nosso país chegou, gente. A preocupação aqui no Brasil, que eu tenho visto, da maioria dos políticos, não é se a educação está boa, se a saúde está chegando a todas as pessoas, se todos estão tendo oportunidades de crescer, de desenvolver, se as famílias estão sendo bem cuidadas. Aliás, vocês viram aí viralizar aquele vídeo que até soltei aqui no canal também, daquela professora lá fazendo aquelas atrocidades lá na Faculdade Federal. E vou soltar um vídeo também para vocês do que estão querendo proibir, olha só, estão querendo proibir as escolas de fazerem os intervalos bíblicos, onde as pessoas ali, alguns jovens, né, adolescentes, se reúnem para ler a Bíblia, para pregar, falar das coisas de Deus. Essa é a preocupação. Gente, o que nos resta é orar por nosso país.